Seguinte, vamos falar agora sobre um inimigo invisível, a dor, minha gente. De um lado, a rara síndrome da pessoa rígida, a doença que afeta 1 a cada 1 milhão de pessoas e mudou a vida da cantora Celine Dion. Do outro, a terrível neuralgia do trigêmeo, conhecida como a pior dor do mundo, capaz de transformar pequenas tarefas diárias em um verdadeiro tormento. O repórter Alex Sampaio conversou com 2 pessoas que enfrentam batalhas diárias contra essas condições dolorosas e debilitantes. Como é conviver com uma dor que nunca vai embora? Como resistir quando o próprio corpo parece ser o inimigo? Acompanhe. Dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui, dói aqui. Que dor que você já sentiu ou sente? Coluna. As pernas, o ombro. Eu tô morrendo de dor. Aonde? Na cervical, na TM. Não tem como fugir dela, a dor. E ela já chega desde o nosso nascimento, quando o médico dá um tapinha no bebê. A dor, ela sempre vai afetar o psicológico. Uma pessoa em estado de dor, ela vai ficar afetada emocionalmente. Então, a gente pode dizer que a dor física e a dor emocional, porque a gente chama de dor emocional, ela vai atuar na mesma região do cérebro. Então, uma coisa é ligada à outra, tanto a física como a emocional, que aí é a psicológica, mas existe sim. A dor pode ter muitos significados. Os especialistas dizem que jamais devemos ignorar uma dor de cabeça, por exemplo, porque essa dor pode ser um sinal que algo no organismo não está bem. Um caso emblemático de dor foi protagonizado pela estrela da música Celine Dion. Ela foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida, um distúrbio neurológico raro que ataca 1 a cada 1 milhão de pessoas no mundo todo. O anúncio foi feito pela artista pelas redes sociais. O mal ataca principalmente o cérebro e o sistema nervoso central, provocando espasmos e rigidez muscular no tronco e membros. A síndrome da pessoa rígida não tem cura. Muitas vezes os sintomas são confundidos com outras doenças, como o Parkinson, esclerose múltipla e até mesmo ansiedade. O quanto a sua mente, ela domina o seu corpo. Ela pode acreditar numa cura e colaborar para uma melhora, ou ela dizer não vai curar, não vai adiantar e contribuir para piorar o processo. Celine Dion disse que a doença afeta sua rotina de fazer atividades básicas, como andar e cantar, e que, por isso, a turnê programada para a Europa precisou ser cancelada. A cantora comoveu os fãs ao lançar um documentário intitulado Eu Sou Celine Dion e mostrar os bastidores das crises da doença. Durante uma das cenas exibidas, a artista chorou ao demonstrar como não estava mais conseguindo cantar. And now you can show me, yeah. And that's what happens, and it's very difficult for me to hear that. Você vai conhecer agora a história da Leandra Cerqueira Lima, uma brasileira que passa pelo mesmo drama da Celine Dion, conviver com essa doença rara chamada Síndrome da Pessoa Rígida. Então você é uma pessoa que convive diariamente há alguns anos com dor. Exatamente. São quantos anos já? São 6, com bastante dor, 6 anos. Agora, com espasmos, eles são 5 anos especificamente, mas as dores já são 6 anos, bastante dores, elas são constantes. Eu sou uma pessoa que convivo com dor todos os dias. Como você disse, você é portadora da síndrome da pessoa rígida. Como foi chegar nesse diagnóstico? Eu cheguei no diagnóstico em 2019. Qual é a expectativa, o que os médicos te falam e o que você espera? Os médicos falam que ela pode progredir, a doença, como pode entrar em remissão.
Apesar das fortes dores, a Aliandra consegue conviver com a sua doença. Mas a história que vamos conhecer agora chega a ser mais grave. Carolina Arruda é portadora da neuralgia do trigêmeo, considerada a pior dor do mundo. Ela, inclusive, cogita a eutanásia. A gente está começando a entrevista agora. Você acabou de tomar uma medicação, a gente registrou a imagem com a sua autorização. Como é que você está agora? Você está com uma crise, está com dor? Eu tô com dor. Eu não entrei numa crise, mas eu tô com uma dor bem alta. Carolina é natural de Bambuí, interior de Minas Gerais. Há 11 anos, ela sofre da neuralgia do trigêmeo, um distúrbio que provoca uma dor intensa na face e deixa a pessoa incapaz de fazer qualquer coisa. Uma espécie de convulsão no rosto, semelhante a choque elétrico de 220 volts, que, segundo os médicos, é a pior dor do mundo. Para que a gente entenda a tua história e como essa vivência de dor, você consegue descrever? Eu imagino que não tem um comparativo com a dor que eu sinto ou com a dor com quem está nos assistindo, porque você tem a pior dor do mundo, né? Mas nesse momento, o que você sente? Que tipo de dor é essa? Em que parte do corpo é? É uma dor como se fossem choques elétricos aqui nessa região da face. O meu médico ele descreveu para mim na minha consulta que eu tive com ele, ele descreveu como se você estivesse pegando um ferro quente de passar roupa e segurando ele no rosto assim. Nossa. Então é uma dor bem capacitante com uma característica bem clara. Ela vem com episódios curtos, 2 a 5 minutos normalmente, e nesses intervalos o paciente fica sem dor. Nas redes sociais, Carolina fez campanha para arrecadar dinheiro para viajar à Suíça para fazer a eutanásia. Isso significa permitir aos médicos, por meio de medicação, tirar a vida dela. Lá, isso é permitido, mas no Brasil é proibido por lei. Então, por isso, eu tomei a difícil decisão de buscar a eutanásia na Suíça. Esse é um processo extremamente burocrático e demorado, então é um projeto a longo prazo. Sua contribuição pode fazer toda a diferença na minha vida. Eu peço que a gente una forças para tornar possível a minha busca pela paz. Assim que começou a divulgar esse desejo, a mineira recebeu 2 propostas de médicos, uma no Brasil e a outra na Argentina, para iniciar novos tratamentos e desistir de tirar a própria vida. Somando tudo isso, veio essa sua decisão, a gente sabe e imagina, pelo menos, não tem como a gente saber, né? O quão difícil foi fazer essa escolha inicial. E esse tratamento que você faria na Suíça, a gente chama de eutanásia assistida, é isso? Na verdade, é isso. Suicídio assistido. Suicídio assistido. E aí você, na verdade, recebe medicamentos, receberia medicamentos, é isso? Você mesmo tomaria esses medicamentos e daria um fim à sua vida. Isso. A diferença entre o suicídio e a eutanásia é que na eutanásia são aplicados os medicamentos e no suicídio é você quem toma os medicamentos, não alguém que aplica em você. Na maioria das vezes é uma doença bastante controlável, né? Igual eu falei, aproximadamente mais de 90% dos pacientes, com os tratamentos habituais disponíveis, a gente consegue controlar a dor. Uma pequena proporção dos pacientes que não consegue são casos dramáticos, né? São casos bem difíceis. Ter essa dor reduzida já vai te fazer mudar de ideia em relação ao procedimento na Suíça, ou essa opção não foi descartada ainda? Essa opção não foi descartada ainda. Talvez, se minha dor diminuir 50%, eu desista da eutanásia, né? Mas para reduzir 50%, eu preciso que isso se mantenha, que seja uma redução estável, né? Que se mantenha assim, e se reduzir 50%, eu vou seguir minha vida sentindo dor, mas bem menos intenso, claro.
Hoje, a base de tratamento dela é o canabidiol. Ela também usa 10 medicamentos por dia, como relaxantes musculares e antidepressivos. Mas eles não curam, apenas aliviam a dor. Mas quando ela é muito, muito intensa, onde que você busca e encontra um conforto? Na minha filha. Eu penso muito nela. Eu penso nela e penso que eu preciso me manter, ser forte por ela. Mas, ao mesmo tempo, por mais que eu pense muito na minha filha e pense que eu preciso melhorar, ao mesmo tempo que eu penso, eu tenho que pensar um pouquinho em mim mesma, sabe? Eu preciso ser um pouco egoísta quanto a isso e preciso saber a hora de parar. Não é desistir. Isso não é uma desistência. A eutanásia não é uma desistência. Mas eu preciso saber reconhecer a hora de parar, a hora que meu corpo não aguenta. Então, eu flutuo entre esses dois pensamentos. Fibromialgia, uma palavra diferente, mas a dor é ainda mais esquisita. Estudada por anos, os especialistas não acham que a fibromialgia seja o resultado de uma causa única. Não existem exames de laboratório para esse diagnóstico. O que vale mesmo é o estudo detalhado do paciente. A doença afeta cerca de 2% da população mundial, a maioria mulheres entre 25 e 50 anos. A popstar Lady Gaga já revelou que sofre com essa síndrome. It feels like there's a rope, like from my first toe all up my leg into my, and then around my first rib, into my shoulder, and then my neck, and head, jaw. My fucking face hurt. Uma alternativa bem popular para ajudar as dores é a fisioterapia. Ela é antiga, surgiu no início do século XX, com relatos de técnicas terapêuticas utilizadas no Egito e na Grécia Antiga. Muitas dores, como a lombar e articulações, podem ser evitadas. Presta atenção nessas dicas do doutor. Exercícios simples que visam mobilidade e relaxamento, a gente pode fazer já para a coluna cervical e para a coluna torácica. Para a coluna cervical, você pode fazer sentado na beirada da cama ou sentado numa cadeira. E antes de eu começar a falar do movimento, uma coisa interessante e legal de se fazer, principalmente ao fim do dia, que você sentiu que está mais tensionado, né, aquela tensão muscular, pode fazer calor local nessa região entre o pescoço e o tórax. E esse exercício que eu vou mostrar agora, a gente pode utilizar também o calor local durante o exercício para ajudar a relaxar mais. Então você pode fazer um movimento de rotação da cabeça, só que olhando lá para cima. Então ele vai fazer uma rotação inclinada. Pode fazer. Isso, e voltou. Você pode repetir esse exercício umas 10 repetições dentro do seu limite de dor. Dentro desses exercícios, para ganhar um pouco de movimento, a gente pode realizar o exercício que a gente chama de exercício de retração, né? Como se a gente fosse jogar a cabeça lá para dentro do pescoço. Para esse exercício, você vai deitar de lado, com as duas pernas dobradas, e utilizar o posicionamento aqui com a mão na cabeça, o cotovelo dobrado, e vai realizando essa rotação do corpo. Você pode padronizar entre 10 e 15 repetições. Se quiser aumentar um pouco, 20 repetições de um lado e depois para o outro, não tem problema. Muitas vezes, os pacientes vão se beneficiar com exercícios terapêuticos com direções específicas. Por exemplo, essa paciente, ela vai se beneficiar com exercícios que envolvem um movimento simples de extensão de tronco. Muitas vezes, pacientes que têm dor lombar associada à dor irradiada, que é a parte de nervo, se beneficiam com exercícios terapêuticos em preferências de direção que nós chamamos, né? A mais comum acaba sendo a extensão. Não existe mágica, nem pílula milagrosa.
A dor tem que ser tratada com um conjunto de procedimento. Um complementa o outro. O autoconhecimento salva. Por quê? Porque quando você entende quais são os processos psíquicos que te levam, quais são os gatilhos que te levam, você tem condições de ressignificar isso. E, sem dúvida alguma, vamos pensar também no processo da fé. A pessoa que tem fé, ela também acaba alcançando um lugar melhor, né? No processo de dor, no processo de cura, nos tratamentos. Então, a positividade, acreditar, isso é muito importante. Mas, para isso, ela tem que trabalhar a cabeça, tem que ter o autoconhecimento. A dor crônica causa uma ansiedade generalizada. Ou porque você está o tempo todo com dor, ou porque você está com medo da dor. É o que diz a Aline. Depois de anos, ela foi diagnosticada com síndrome da hipermobilidade articular. A Aline tem a composição dos tendões mais soltos. Por isso, os músculos tentam cumprir esse papel. Dor de crescimento na perna, depois é a dor na coluna, é a dor do dedo que sai do lugar, mas não sai do lugar. Então, é uma jornada longa já, então dor quase todo dia. A Aline fez 25 sessões de estimulação magnética transcraniana. Uma pessoa que tem dor crônica fica sinalizando sempre para a cabeça o tempo todo. Tô com dor, tô com dor, tô com dor. Mas às vezes a dor, ela não tá mais lá, ela não tá sendo real, mas tá chegando para a cabeça dela que tem dor. Então, com esse aparelho, a gente consegue criar novas conexões dos neurônios para que a pessoa deixe de sentir essa dor, que ela não está mais existindo realmente. Eu tive uma sensação de consciência corporal bem maior, parei de me bater nos lugares e uma redução da ansiedade e da tensão muscular. Agora, presta atenção na história do Antônio, de 58 anos. Ele procurou o Instituto Central do Hospital das Clínicas em São Paulo para tratar o joelho. O ambulatório de dor do HC pesquisa saídas para esse problema. Há mais de 8 anos, ele tem artrose. A doença degenerativa é associada ao envelhecimento e uso inadequado das nossas articulações, e a dor crônica é insuportável. Nessa situação, os joelhos passam por uma desnervação. O que a aplicação faz é desligar o nervo sensitivo do joelho. O que acontece aí? O Antônio deixa de sentir dor. O procedimento leva menos de 1 hora e foi impressionante a alegria do Antônio no final. Rapaz, é mágica, hein? Ó, não fazia isso não, rapaz. Sério mesmo? Não. Ó. O tratamento não é definitivo, mas é uma solução momentânea. Se a fila de espera, o tempo de espera até a cirurgia ele for muito prolongado, e em algumas situações pode acontecer, a gente faz esses procedimentos de modo a que, enquanto ele está aguardando, o sintoma principal, que é a dor, ele seja tolerável, ou não sinta dor, ou sinta pouca dor. Vamos conhecer agora um centro de referência de dor crônica. O atendimento é gratuito, público, e só nessa unidade são atendidas mais de 400 pessoas. São trabalhos em grupo para fortalecer a musculatura e trabalho individual também. O trabalho psicológico é fundamental. É importante trocar experiências com quem já passou por isso. Tento fazer a minha vida seguir em frente, mas é complicado. Você tem dias que não poder cortar uma cebola. Eu me senti inútil, porque se você começa a falar da sua dor, as pessoas não acreditam. A dor aumenta o estresse e o estresse aumenta a dor e vira um ciclo vicioso. É muito comum pacientes com quadros depressivos. Por isso, é muito importante procurar um acompanhamento psicológico. Aí, quando não tem mais por onde fugir, ela se dá por vencida e procura. E aí, poxa, se eu tivesse começado pelo lado emocional, eu teria economizado um tempo enorme, né? Porque o emocional interfere na nossa vida.